Só esperar gravar. Aí, na roxinho seus aí, vamos embora. Então vamos lá para a primeira semana aqui, ó. O mundo contemporâneo e o antigo regime. O antigo regime são, como que eu posso falar? São alguns reinados que tiveram na Europa, que os reis e as rainhas eram absolutistas, que a gente chama. O que é absolutista? Aqueles reis e rainhas que governavam por conta própria. Então, eles normalmente faziam algumas leis, uma política assim que o povo ficava de lado. Então, eles governavam sozinhos, né? Então, a gente chama de antigo regime em crise é quando eles começaram a entrar em crise, começou a ter um processo de democratização, ou tipo, o povo começou a participar da política e tudo mais. Então, o objeto de conhecimento aqui, ó, principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e suas interrelações, organização do mundo contemporâneo. Então, professor, o que é iluminismo, o que é liberalismo? Eu não sei. Iluminismo vem de luz, vem de iluminar. Então, você vê que daí a ciência começou a tomar conta do cenário da Europa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que várias transformações começaram a ocorrer. Antes, eram tudo embasado pela religião. Então, por exemplo, por que chove? Porque Deus quer. Por que teve esse terremoto? Um castigo de Deus. Por que teve uma epidemia, igual está acontecendo agora? Deus pegou, está castigando as pessoas, tudo mais. Daqui que veio, o que é o iluminismo? Foi uma corrente de vários cientistas explicando as causas das doenças. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente não fala mais que foi Deus que pegou e criou o vírus. Não, foi o vírus, ele sofreu várias mutações, ele infectou o homem, e de um homem foi para outro. Então a infecção se tornou global e tem muita gente morrendo, tem muita gente sofrendo por causa disso. O liberalismo, ele é um conceito que a gente chama, é um conceito econômico, né? Que fala que os países tinham um livre mercado, digamos assim. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que um não interferia no mercado do outro. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil é o maior produtor de soja. Daí ele vai lá e vai exportar essa soja para outros países. No liberalismo, esses outros países vão receber essa soja e não vão taxar ela. O que é taxar? Fala assim, a soja do Brasil vai entrar aqui no, sei lá, no Canadá, só que o preço dela vai ser X. Mas só que no Brasil ele vende por um preço muito abaixo disso. Então isso acaba que o Brasil não consegue vender soja para o Canadá, porque ele tomou uma medida que eles chamam de protecionista. Ele protegeu a economia deles, entendeu? Vamos supor que o Canadá produzisse soja também. Então, para não chegar uma soja mais barata do Brasil até lá, eles fazem essas medidas. Entrou mais alguém aqui. O Gabriel. Deixa eu ver se ele entrou. Entrou. Ô, João, eu tô gravando a aula, depois eu vou postar lá no YouTube, tá? Depois você perdeu o comecinho aí, é só voltar. Então, o liberalismo é a questão econômica. Então, nos exercícios eu vou explicar bem. Então, a habilidade aqui, isso aqui é mais pro professor, tá? O conteúdo relacionado ao liberalismo econômico e revolução industrial. E quais são as outras disciplinas que podem abordar esse tema, né? Geografia, sociologia, ensino religioso e artes. Aqui, ó, tem um textinho, tá? Bem pequenininho. Já que vocês adoram ler os textão aí, ó. Tem bem pequenininho aqui, ó. E são 2 exercícios, se não me engano. 3, ó. Os 2 são fechados. Então dá para eu ler rapidinho aqui e a gente terminar essa primeira semana. Então vamos lá. Tema: Iluminismo e Liberalismo. Está escrito assim, ó. Caro estudante, nessa semana você vai analisar os princípios do Iluminismo e do Liberalismo e identificar a influência de ambos nos desdobramentos da Revolução Industrial e Francesa. Então a gente vai estudar tanto a Revolução Francesa, o que aconteceu, quanto a Revolução Industrial. Recapitulando, a Idade Moderna, aproximadamente do século XV ao XVII, tem algumas características peculiares, como um período de transição de pensamentos e comportamentos. O século XVIII se caracterizou como o ápice do racionalismo e do cientificismo, aquilo que eu tinha falado vocês, do você afastar a religião e pensar de uma forma mais racional as coisas, entendeu? Daqui a gente chama de renascimento científico e cultural. Se deu em virtude do iluminismo.
movimento de ideias do século XVIII, século das luzes, que a gente chama também. Essa impressão de continuidade de progresso da época moderna é oriunda da corrente iluminista da França, que via a si própria como expoente da razão em seu estágio mais avançado. Então, os franceses, quando eles falavam de política, quando eles falavam de economia, eles se viam como os mais avançados do mundo. E isso ocasionou a Revolução Francesa, porque na França, na época, tinha um rei absolutista, que era o rei Luís. Mas o iluminismo não se restringiu somente à corrente francesa. Houve outras duas muito importantes, a britânica e a americana, ou estadunidense, né, que é a mesma coisa. Então lá, iluminismo, época de progresso. Quando ocorreu? Século XVIII, vai de 1701 a 1800. De avanços científicos e de crença da razão, por meio da qual todo o progresso poderia ser alcançado. Então eles acreditavam que com o iluminismo a sociedade ia avançar muito mais do que com a monarquia, com os reis lá no comando. Liberalismo. Não deveria haver um sistema opressor que retirasse dos indivíduos a sua liberdade, deixando-os livres, na medida do possível, para viverem e produzir. Esse liberalismo é que cada pessoa poderia produzir o quanto quisesse. Isso valia tanto para as pessoas que estavam produzindo, por exemplo, eu sou um sapateiro, quero produzir muitos sapatos. Eu vendo que várias pessoas estavam comprando, eu ia produzindo cada vez mais. Vendo que as pessoas estavam comprando menos sapatos, eu produzia menos. Então isso é liberalismo. Não tinha ninguém para falar, por exemplo, um rei falar assim, você não vai vender esse sapato não porque eu não gostei do modelo. Não tinha isso. Certo? Então as pessoas eram liberadas para produzir o que quisesse. Isso também servia para os países. Eles liberavam para produzir e comprar o que eles quisessem. Olha lá, John Locke. Reconhecia como direitos naturais a liberdade, propriedade e vida. O Estado deveria ser uma instituição reguladora por meio de um corpo de leis que estabeleceria os limites para o convívio pacífico entre os cidadãos. Então esse carinha aqui, o John Locke, ele falava o quê? Que as pessoas elas tinham liberdade, propriedade e direito à vida. Então são essas três coisinhas aí, ó. E o Estado deveria ser uma instituição reguladora por meio de leis. Então o Estado criaria as leis para que as pessoas obedecessem, certo? E os limites do convívio pacífico entre os cidadãos. Então as leis eram criadas para que não houvessem brigas sobre outras coisas, como propriedade, etc. É outro também importante, Thomas Hobbes. Defendia a existência de direitos naturais inerentes a todos os seres humanos. Ao Estado caberia regular a vida em sociedade, por meio da monarquia absolutista. Já o Hobbes ele falava que tinha que ter um rei forte, um rei que era severo nas decisões. Outros já não defendiam isso, defendiam que deveria ser uma república. Na França, na Revolução Francesa, eles tiraram essa monarquia absolutista e colocaram um regime que a gente chama regime democrático, ou uma república. Então, que todo mundo participava. Então, tem o presidente, tem os senadores, tem os deputados, etc. E aqui, o François-Marie Aurier, ou Voltaire, era um defensor das liberdades individuais, com a liberdade de expressão e a de culto religioso, além de defender a reparação entre os estados e a igreja. Então, Voltaire, o que a gente pode ver dele? Pode ver que a ideia dele do Estado, como que poderia ser um país, era o quê? Que as pessoas tivessem liberdades, como é hoje, e liberdade de expressão. Então, você poderia falar mal do governo. Agora, se você tivesse uma monarquia absolutista, se você falasse mal do rei, cortava a cabeça sua, entendeu? Tanto é que aquele filminho lá na Alice no País das Maravilhas, a rainha dama de copas lá no filme, toda vez que alguém ia contra ela falava o quê? Corta a cabeça. Então isso aconteceu no mundo, principalmente na Europa. Então quando o rei não concordava com alguma coisa, ou ele via que uma pessoa poderia tirar ele do poder, eles mandavam matar essa pessoa, certo? E o Charles Louis II.
o Barão de Montesquieu, né? Propôs a repartição do poder estatal em 3 partes, o executivo, o legislativo e o judiciário, a fim de se evitar o abuso de poder. O abuso de poder, quem cometia? Os monarcas, os reis, certo? Isso aqui a gente tem até hoje, tá? O Brasil, por exemplo, é assim. Você tem as pessoas que fazem as leis, que é o legislativo, que é a Câmara dos Deputados, os senadores, os vereadores, eles criam as leis. E quem vai fazer valer as leis? Quem que vai falar se você está seguindo a lei ou não? É o Poder Executivo. O Executivo são tanto os prefeitos quanto os policiais, por exemplo. Então, vamos supor que se você matar alguém, então o policial vai lá, vai te prender, e quem vai te julgar para ver se esse assassinato foi mesmo um crime ou não, vai ser o Poder Judiciário, vai ser um juiz. Por exemplo, mas matar alguém você tem que ser preso. Não, depende. O juiz que vai julgar. Se você agiu de legítima defesa, você foi se defender, por exemplo, de alguém que veio te bater, daí isso não caracteriza crime. Isso não é um crime, você se defender, porque você está defendendo a sua própria vida. Você tem direito à sua vida e alguém está tentando te roubar esse direito. Daí você tem direito a se proteger. Agora, se você matou por vingança, matou por outro motivo que não é defensável, digamos assim, daí o juiz vai aplicar a lei a você. Daí você vai ser preso e tudo mais. Deu para entender isso aqui de boa? Tranquilo? Ou vocês estão com alguma dúvida? Ou vocês já querem para o exercício? Pode falar aí, não tem problema não. Deu pra entender, vamos pro exercício. Deu? Então tá bom. No exercício fica mais fácil. Tem até um filme aqui, ó. Catarina entre o amor e o poder. Nunca assisti esse filme. Mas se tá aqui, às vezes é bom. Não sei. De 95. Ó. Vamos lá. Atividades. O iluminismo ou ilustração foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propõem um novo sistema político que consistia, né? Então, aqui, ó, na limitação do poder real através da Constituição e das leis municipais. B. Na divisão do poder absoluto em 3 ramos distintos, interligados entre executivo, legislativo e judiciário. C. Na criação de uma assembleia de notáveis, cuja função seria fiscalizar o poder do rei, evitando abusos. E D. No fim da figura do monarca e substituído por uma democracia direta eleita por sufrágio universal. Professor, eu não sei o que é sufrágio universal. Sufrágio universal, direito ao voto a todas as pessoas. Isso chama sufrágio universal. Então, todas as pessoas podem votar nos seus governantes. Se você voltar na pergunta aqui, ó, a iluminismo e a ilustração foi uma escola que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia. Qual que é o novo sistema político aqui que você pode ver? Ó? E aí? A república, ué. A Né? república. Aonde que está a questão da república aí? Na divisão do poder absoluto no executivo, legislativo e judiciário. Isso mesmo. Outras coisas também que eles colocavam era isso aqui, ó. Criação de uma Assembleia de Notáveis, cuja função é fiscalizar o poder do rei, evitando abuso. Mas isso aqui não deu certo, tá? Então isso aqui você descarta. No fim da figura do monarca, substituído por uma democracia direta eleita pelo sufrágio universal. Isso aqui também, ó, aconteceu, tá? Só que o que acontece é que nem todos votavam, só votavam as pessoas o quê? Ricas. E tinha um Entendeu? money. Então, esse que é o problema. Então, não era todo mundo que votava. Então, qual que está certo aqui? Na divisão do poder absoluto em 3 ramos distintos, interligados: executivo, legislativo e judiciário. É a B que está certa. Para vocês responderem no caderno, depois eu vou fazer uma... Eu vou abrir as semanas lá no Google Sala de Aula, lá no aplicativo, daí vocês vão poder anexar a fotinho do caderno suas. Daí já vai aparecer para mim. Então, eu vou dividir lá, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, e assim vai. Vocês vão lá, tiram foto do caderno seus e mandam por lá, que daí fica mais fácil de eu pegar e já controlar quem está fazendo ou não. Beleza? Depois eu vou fazer um videozinho explicando como que vai funcionar isso. Eu ponho para vocês lá também. Então daí no caderno seus coloca lá, semana 1, história e tal, número 1, resposta B. Não precisa nem copiar isso aqui não.
tá? Só para eu saber que vocês participaram. E quem participar das aulas também, já vou contando o que já fez, tá? Os exercícios. Beleza? Então, já vou dando as respostas. A professora não deu tempo de responder a 2 e tal. Eu falei, não tem problema, pode assistir no YouTube de novo, fazer com calma depois. Ou se quiser fazer durante aí a aula, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. 2. Em suas teses, Montesquieu defendeu a concentração dos poderes nas mãos, por exemplo, de um rei absolutista. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. Então vamos voltar aqui, ó. Montesquieu. Ó. Cadê ele? Aqui, ó. Barão de Montesquieu. Propôs a repartição do poder estatal em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário, a fim de evitar abuso do poder. Certo? Então ele falou isso. Então Montesquieu defendia a concentração de poderes nas mãos, por exemplo, de um absolutista? Olha a resposta, ó. Não. Certo? Essa afirmação está correta? Não. Por que não está correta? Porque ele queria o quê? Tirar o rei do poder e dar na mão das pessoas o quê? 3 poderes distintos: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses 3 poderes tinham pessoas neles. Por exemplo, o executivo tem os policiais e os prefeitos das cidades. O legislativo tem os vereadores, tem os deputados, tem os senadores. Então eram outras pessoas, não eram rei. E o judiciário são os juízes. Então você vê que você não tem rei aqui nesses 3 poderes? Não tem nenhum rei aqui, não falei nenhum rei. Então, como que você justifica a resposta? Essa afirmação está correta? Não, ponto. Pois Montesquieu defendia a criação, a substituição do poder absoluto, né, dos 6, e a criação de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Certo? Difícil? Fran, fala comigo. Oi. E aí, o que você achou? Nossa, eu ia copiar, só que você falou tão rápido, não entendi, não. Precisa copiar. Então você pensar o seguinte: a afirmação da 2 está certa ou está errada? Errado. Está errado. Porque o Montesquieu falava que tinha que os reis, ó, saírem, e ele dividiu o poder em 3. Olha lá. Quais são os 3 poderes? Ó? Aqui, ó. Ó. Executivo, legislativo e judiciário. Isso. É quem executa a lei, quem faz a lei e quem julga a lei. Aí, ó. Os 3 aí. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora. Vamos para 3. 3 é só a respostinha também, aqui, bem facinho. Olha lá. Evelyn Beatrice Rowell, biógrafa de Voltaire, resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. A frase expressa uma das ideias do iluminismo, como liberdade de expressão, divisão de poderes, preponderância da ciência e valor da educação. Essa tá bem facinho, hein? O que vocês acham? Letra A, liberdade de expressão. Isso. Letra A. Isso. Por quê? Porque ele tá falando lá. E ele pode até não concordar com aquilo que você tá falando, mas ele vai defender até a morte o direito seu de falar isso. Então é a liberdade sua de se expressar. Certo? Essa tá bem tranquilinha. Esse peste tem umas questões fáceis, né? Tá doido. De história, né? De matemática tá difícil as questões? Ou de outra? Tá. É porque eles estão pegando coisas que não é da nossa turma, estão trazendo coisas de outras séries. Mais fáceis até. Entendi. Matemática é um pouco mais complicada. Ainda mais vocês têm poucas aulas de matemática, né? Ou 3 na semana? Ou 2? São 2. 2 por semana. No 9º ano são 2 só. História também são 2. Tem que ter mais aula de matemática. Né? Não. Que isso, Fran? Tem que ter umas 10 aulas de matemática por semana.
Água gostosa pra você fazer umas contas legal. Minha cabeça já explode com uma, imagina com muitas. Então vamos lá para a semana 2 para a gente terminar. Isso aqui também vai ser rapidinho. Então aqui tá falando a mesma coisa da semana 1, certo? Sim. Daqui tá focando mais no tema da Revolução Francesa. A gente vai falar sobre a Revolução Francesa. Daí tem esse textinho aqui, ó, bem pequenininho. Daí tem as atividades aqui. Olha lá, são uma fechada e uma aberta. Daí já vai para a terceira semana. Então, só o texto que é um pouquinho maior. E o professor vai ler, né? Então, vamos lá. Então, caro estudante, nessa semana você vai reconhecer as circunstâncias sociais que antecederam a Revolução Francesa, seu desenrolar e entender suas consequências, em especial para a Europa, mas também para os processos de dependência mundo afora. A Revolução Francesa, não sei se vocês sabem, ela foi importantíssima para o Brasil se tornar independente, tá? Então, essa mudança de um rei para um governante, né, que no caso seria um presidente, isso foi muito importante. Tanto é que até hoje a França tem um presidente, ela não tem mais um rei para governar. Ah, professor, mas tem outros países que tem rei? Tem. A Inglaterra, por exemplo, tem uma rainha, a Elizabeth. Inclusive, ela é lá do tempo dos faraós, né? Dinossauros. Dos dinossauros. Ela viu os dinossauros serem extintos da Terra. Brincadeira, ela tem menos de 100 anos, mas ela tá com uns 90 já. 90 é alguma coisa. Mas, professor, mas ela é igual a um presidente? Não, ela não é igual a um presidente. Quem é o presidente da Inglaterra é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é como se fosse o presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo. É aquela pessoa que é votada entre os políticos para ser representante. Professor, então o que a rainha faz se ela não é o presidente? A rainha, ela cuida... ela cuida dos interesses internacionais da Inglaterra. Então, por exemplo, se for para fazer alguma visita oficial para outro país, se for para fazer essa parte de diplomacia, né, de guerra, essas coisas assim, normalmente é a rainha que faz esse papel, tá? Então a rainha é como se fosse a pessoa que faz a propaganda da Inglaterra fora do país, entendeu? Faz lá as interações com os outros países. Não é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro cuida da economia, cuida de outras coisas. Então vamos lá. Recapitulando. A Revolução Francesa, 1789 a 1799, marcou o fim do absolutismo na França. Então tirou aquele rei lá que governava só para ele, que só fazia festa, etc. Foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Então estava tendo uma crise, a população estava passando fome, o rei estava fazendo festa, não estava nem azul com a população se revoltou, fez vários protestos e tirou ele do poder. Divisão social da França à época. O primeiro estado era o clero, então a gente dividia em estados, né, que eles chamam. Então, o primeiro estado, quando ele fala assim, o governo é dividido em 3 estados. O primeiro é o clero. Professor, não sei o que é clero. Clero é a igreja católica, certo? O clero, por exemplo. Se você fala clero, você está colocando todo mundo no mesmo saco. O padre, o bispo, o papa, o arcebispo, o cônego, todo mundo lá. O monsenhor, tá todo mundo lá. Ele é clero. Você fala clero é todo mundo. Da igreja católica. O segundo estado é a nobreza. Quem que é nobreza, professor? Nobreza são os primos do rei, os barões, os duques, todo mundo que tinha título de nobreza, tinha terra, tinha riqueza, tudo mais, são nobres, certo? Que a gente até brinca que são as pessoas de sangue azul, né? Essa pessoa é um nobre, ele tem sangue azul. Então são pessoas que normalmente tinham dinheiro e proximidade com o rei. Professor, o terceiro estado. O terceiro estado é a sociedade. São os trabalhadores, igual a gente hoje em dia, né? São o povo que trabalha. Então, o quê? É o restante da sociedade francesa e o grupo que era explorado. Então, são os trabalhadores, são os pequenos comerciantes, são aquelas pessoas que trabalham assim para o governo, às vezes, que ganham salários menores e tudo mais. Então, o terceiro estado eram as pessoas com menos dinheiro.
Bom, a França vivia um atraso econômico, sofria com os gastos elevados e desnecessários do governo francês nessa época, envolvimento da França na Revolução Americana e desperdício nos gastos da nobreza. Então, esses desperdícios dos gastos com a nobreza eram as festas que eles davam, certo? Enchia lá o tamborete de cachaça e gastava o dinheiro do povo. E a Revolução Americana seria a independência dos Estados Unidos, tá? A França deu dinheiro para os colonos americanos enfrentarem os ingleses. Então, eles deram armas, deram roupa, deram, tipo assim, tudo para que eles conseguissem expulsar os ingleses e conseguissem a independência. Tanto é que a Estátua da Liberdade, ela foi um presente da França para os americanos, para os estadunidenses. Aquilo é um presente, tá? Aquilo lá que fica com a imagem da mulher, assim, segurando uma chama e um livro na mão. Já foi um presente da França pelos 100 anos da independência dos Estados Unidos. Porque os franceses e ingleses nunca se deram bem, tá? Aí na história já conta isso. O aumento dos impostos cobrados dos camponeses os obrigou a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda. Para piorar, em 1788, as colheitas da França haviam sido ruins. Então, o que acontece? Como a França estava gastando muito com guerra, com farra lá do rei, fazendo festa, tudo, então gastava muito dinheiro. E como que o governo pega o dinheiro de volta? Cobrando imposto. Então a população que já estava pobre, que estava com dificuldade de colher alimento e tudo mais, o rei estava cobrando cada vez mais impostos dessas pessoas. Então vamos lá, você colheu lá 50 sacas de trigo, para você lá manter um ano inteiro. Daí vem lá o rei e fala, não, agora o imposto vai aumentar, você tem que dar 30 sacas de trigo. Daí você vai ficar com 20 sacas só e não vai dar para você comer o ano inteiro. E aí, vai fazer o quê? Você vai dar todo o seu alimento lá para o governo e você só vai ter o menos para você, entendeu? Então isso começou a gerar insatisfação para a população, e já começaram a não gostar mais do rei. Já estava ruim e está piorando. Para contornar esse cenário, os Estados Gerais, uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise, foram convocados. Então o rei foi lá, chamou o pessoal para ver o que poderia fazer para resolver essa situação, da população ficar, querer a saída dele, né? Olha lá. Em 1789, os representantes do Terceiro Estado exigiram que o voto fosse individual, foram derrotados. Uma Assembleia Nacional Constituinte foi criada. Isso aqui, ó, professor, eu não sei o que é Assembleia Nacional Constituinte. É uma reunião entre as pessoas para você criar uma nova Constituição. Professor, mas o que é Constituição? Constituição é o conjunto de leis que regem um país. Exemplo, no artigo 5º na Constituição nossa, do Brasil, está falando lá que você tem direito à vida, que você tem direito a uma educação de qualidade, que você tem direito à moradia, que você tem direito à água, que você tem direito a ir e vir, então você tem direito a se expressar, tem direito a várias outras coisas. Isso está escrito lá, é direito seu, ninguém pode tirar. E a Constituição é a carta maior. Então, se vier outra lei, hoje no lockdown ninguém pode sair de casa. Você pode sair de casa, é direito seu. Só que, como a gente está em momento de pandemia e a gente não pode passar uma doença para outra pessoa, então esse direito é o quê? Cerceado, que a gente chama, né? Esse direito ele é restringido. Você pode sair sim, por exemplo, se alguém da sua família estiver doente, você precisar abastecer o carro, se você precisar ir na farmácia ou no supermercado, você tem o direito de sair. Ninguém pode te barrar, entendeu? Agora, para fazer festa, para sair à toa, para comprar outra coisa, daí você já não pode. Então, você ainda tem esse direito. Então, essa Assembleia Constituinte é para fazer essas leis que é direito de todo cidadão. A população enfureceu-se quando o rei ordenou o fechamento da Constituinte. Então, olha para você ver. A população conseguiu fazer uma Constituição para ela ter uma série de direitos bons para ela, só que daí o que o rei fez? Ordenou o fechamento. Então, já não estava legal a imagem do cara. O cara ainda fecha a Assembleia Nacional, a população começou a ficar louca, entendeu? E isso foi em 1789, já foi na Revolução, no ano da Revolução.
Vê lá, o que a população fez? Tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789. Essa data aqui, gente, é comemorada na França até hoje, tá? O que é Bastilha, professor? Bastilha é onde, lá em Paris, eles colocavam as pessoas que eram prisioneiras políticas. Então, por exemplo, todo mundo que falou mal do rei era preso lá. Então, todo mundo que se opunha às coisas que o rei estava fazendo era preso lá também. Então, você destruir a Bastilha é você libertar essas pessoas que eram contra o rei. E outra coisa que era guardada lá eram os armamentos do exército. Então, você quebrar a Bastilha, você ir lá destruir ela, você vai libertar as pessoas que são pessoas que iam contra o rei, que eram pessoas importantes que iam contra o rei, e ainda ia pegar em armas. Então, isso aí, ó, casava bem para a Revolução. Então, os sans-culottes, isso aqui, ó, em francês quer dizer as pessoas que não tinham a calça muito alta. Então, isso aí era moda na França, as pessoas usarem aquela calça centropeito, sabe? Aquela calça que vinha até aqui, o umbigo. Então, os sans-culottes aqui não tinha essa calça. Então, eram as pessoas que não tinham dinheiro para comprar essa roupa e eram os pobres. Rebelaram-se e atacaram a Bastilha, prisão símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. Então isso aqui, ó, meio que foi o símbolo para que o resto do país também estourasse contra o rei. Vamos lá. Etapas da Revolução Francesa. A Assembleia Nacional Constituinte e Legislativa foi de 89 a 92, então eles foram lá e fizeram uma nova Constituição, agora sem um rei. O rei. Quando eles foram lá e derrubaram o rei, ó, cortaram a cabeça dele, tá? Do rei, da rainha e dos filhos dele, tudo. Por que eles mataram o rei? Porque se o rei conseguisse apoio de outro país, na época, ele poderia voltar e dar uma contra-revolução e voltar ao poder. Então, para eles não correrem risco disso, eles já foram lá e mataram o rei, mataram a rainha, mataram os filhos, mataram todo mundo, certo? Aconteceu isso lá. Grande Medo. Julho de agosto de 1789. Saque a propriedades e assassinato de aristocratas. Os privilégios feudais e do clero foram abolidos. Então, isso aqui tudo é que a população fez, tá? Então, eles roubaram as propriedades das pessoas que eram aristocratas, né? Que eram as pessoas ricas. Então, por exemplo, chegaram nas fazendas, nas mansões e roubaram tudo. E mataram, às vezes, essas pessoas. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todos os homens são iguais perante a lei. Isso aqui é importantíssimo, tá? Então, não existia mais uma pessoa que tivesse mais vantagens que a outra. Por exemplo, eu tenho direito de ficar rico. Um pobre não. Eu tenho direito de propriedade privada, tenho direito de ter uma terra e tal. O pobre não. Agora todos os homens vão ser igual perante a lei. Todo mundo vai pagar por aquilo que fez. O rei Luís XVI tentou fugir para a França, que é o rei aqui, ó, na época. Mas foi capturado e conduzido ao Palácio de Tuileries, em Paris. Em 1791, França se torna uma monarquia constitucional. Então o rei tentou fugir, só que daí os revolucionários pegaram ele e trouxeram de volta para Paris, certo? Então até então ele não foi morto. Convenção de 1792. A Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção, de setembro de 92. Luís XVI deixou de ser o rei da França, sendo executado em janeiro de 93. Então, daí foi executado em 93. Eles viram que não ia dar certo ele governando ainda tal, com menos poderes, eles foram lá e mataram ele. Não só ele, tá? Como a Maria Antonieta, que era a esposa dele, e os filhos dele. Período de terror, em que os jacobinos, liderados por Robespierre, radicalizaram a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país, por meio do Comitê de Salvação Pública. Os jacobinos perseguiram seus opositores. Isso gerou a reação termidoriana, em julho de 94 a outubro de 95. A partir daí, os girondinos passaram a reverter as decisões jacobinas. Vários jacobinos, incluindo Robespierre, foram guilhotinados. Então, esse período aqui, gente, é o período que, quando saiu o rei, quem que ia ser o governante? Eles não sabiam. Então foi dividido em duas partes, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos, eles queriam uma radicalização na Revolução. Eles já queriam matar todo mundo que era opositor,
que a França tinha que ser liberta de todas as pessoas que estavam querendo fazer influência e tudo mais. Já os girondinos, não. Os girondinos queriam que as decisões fossem aos poucos, que aos pouquinhos a população fosse vendo que estavam sendo feitas várias coisas, que eles iam chegar ao poder devagarzinho e tudo mais. E esses dois começaram a conflitar. Então isso chama um período de terror, que todo mundo que falava mal do governo era o quê? Cortava a cabeça na guilhotina. Inclusive, o cara que inventou a guilhotina foi morto nessa época. O apelido dele, o nome dele, o sobrenome dele era Guillotine. Era um médico que falava que a guilhotina era uma forma mais humana de se matar uma pessoa do que com enforcamento. O que acontece? As pessoas antigamente eram mortas por enforcamento. Todo mundo era enforcado. Só que como várias não morriam, eles caíam assim, quebrava o pescoço. Mas várias ainda o pescoço não quebrava. Então ficava lá agonizando, sufocando. Daí isso era uma coisa ruim para a pessoa que está assistindo. Agora com a guilhotina não, descia aquela lâmina que pesava, sei lá, uns 500 quilos, na cabeça da pessoa já era. A cabeça já saía rolando, matava a pessoa, acabou. Era uma morte mais humana, digamos assim. Daí o diretório. Os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova constituição. Então os girondinos eram as pessoas que também tinham dinheiro, tá? Os jacobinos eram as pessoas mais pobres. Uma nova constituição para a França e restauraram algumas medidas, como o voto censitário. Voto censitário é quando as pessoas que podem votar somente são as ricas, tá? São as pessoas que têm dinheiro. Os pobres não podem votar. Foi um período autoritário, no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso, houve resistência às tentativas de golpe por parte dos jacobinos e monarquistas. 18 de Brumário, golpe dado por Napoleão em 1799, tomou o poder na França. Então, vê que a França estava nessa substituição de poder, não sabia quem ia governar e tal. Daí chegou um baixinho lá que era líder do exército e tomou o poder. Daí virou imperador. Então, voltou de novo o que era antes, o absolutismo. Né? Os 10 anos da Revolução Francesa geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas consequências se destacam. Fim dos privilégios da classe na França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo. Início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França. Inspiração para movimentos de independência no continente americano. Então isso aqui que eu falei para vocês, ó. O Brasil se inspirou na França para ser independente. Popularização da república como forma de governo. Então o Brasil só foi se tornar república 100 anos depois da Revolução Francesa, mas aconteceu. Separação entre os poderes. No caso é o legislativo, o judiciário e tal, que eu expliquei para vocês. Imposição das liberdades individuais, que tornavam os homens iguais perante a lei. Desenvolvimento de grandes sentimentos nacionalistas na França, após a Revolução, já que a participação popular foi decisiva para se desenrolar. Então a população também participou, né? Ao contrário do Brasil, que foi lá o Dom Pedro I, Independência ou Morte, com meia dúzia de cavalinho e burrinho lá. Lá na França não, na França a população toda participou. Então vamos para as atividades. Ó. Compete-vos, portanto, decidir se Luís é inimigo do povo francês. Luís aqui no caso é o rei, tá? Se é estrangeiro. Luís combateu o povo, foi vencido. É um bárbaro, um estrangeiro prisioneiro de guerra. O traidor não era o rei dos franceses, era o rei de alguns conjurados. Conjurados são mentirosos, tá? Fazia recrutamento secreto de tropas, tinham magistrados particulares, considerava os cidadãos como seus escravos. Então ele está falando que o rei era uma pessoa bárbara, uma pessoa que considerava os cidadãos como escravos, que ele só fazia recrutamentos secretos das tropas, dos magistrados, né, que são juízes. Então o que acontece? Era um rei assim que governava só para ele, entendeu? Só via o umbigo dele, não respeitava a população. Discurso de Saint-Just, com seu tom acusatório, remete às relações entre a população e o rei Luís XVI, durante o processo revolucionário.
que teve como consequência o julgamento de Luís XVI, o julgamento da Constituição pelo rei, a queda da Bastilha, a tomada do poder Napoleão Bonaparte. E aí, o que vocês acham? Olha o ano. Ó, a Revolução Francesa foi... Deixa eu ver. O discurso e tal. Isso aqui foi depois da Revolução Francesa. Tá bem depois, ó. E aí? Qual que foi a consequência da Revolução Francesa? De tomada do poder por Napoleão Bonaparte. Tomada de poder por Napoleão Bonaparte? E aí, Sim. vocês concordam? Sim. Todo mundo concorda? Concordo, porque depois Napoleão entrou em conflito lá com a Inglaterra e deu meta pro Brasil, foi alguma coisa do tipo. É isso mesmo. Acho que daí o Brasil virou a capital de Portugal. É, exatamente. Né? Muito bem, vocês todos erraram. O quê? Mas os caras da Inglaterra fugiu pro Brasil por causa do conflito de Napoleão. Presta atenção, ó. Com seu tom acusatório, remete às relações entre a população e o rei, Luís XVI, durante o processo revolucionário. Então, durante o processo revolucionário, qual que foi a consequência? A queda da Bastilha. Ah, tá. Entenderam? Obviamente, o que vocês pensaram está certo, não está errado. Só que a questão está perguntando outra coisa. Ela está falando durante o processo revolucionário. O que culminou? A queda da Bastilha. Que daí soltaram os presos, né? E começaram a revolução a partir daí. Tanto é que ela tá marcadinha aqui, ó. Quer ver, ó? Cadê a queda da Bastilha? Aqui, ó. Aqui, ó. Tomada da Bastilha. Isso aqui é o que culminou. A queda da Bastilha marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. Tá vendo? Isso aqui é comemorado na França até hoje, como o começo da Revolução Francesa, 14 de julho. Então, toda vez que der 14 de julho, pode ver que na TV eles vão passar alguma coisa sobre a Revolução Francesa. Sempre isso passa. Então, a certa é a C. Mas o pensamento seu está bom. Só que vocês só vão estudar a tomada do poder de Napoleão depois. Acho que na terceira ou quarta semana. Aqui ainda vai perguntar, ó. Pode-se dizer que no final do processo, Napoleão Bonaparte surgiu como um garantidor da igualdade social, principalmente favorecendo a classe camponesa? Justifique sua resposta. E aí? Agora vocês podem falar Napoleão. Ó. Eu até leio de novo aqui. Ó, 18 de maio, golpe por Napoleão. Ó. Os 10 anos da Revolução Francesa geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas consequências dessas foram. Aqui são as consequências. Ó. Fim dos privilégios, blá, 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 blá. Quando Napoleão tomou o poder na França, foi para acabar com essa disputa de poder entre os girondinos e os jacobinos. Então ela está perguntando aqui, ó. Pode-se dizer que, no final do processo, Napoleão surgiu como garantiador da igualdade social, principalmente favorecendo a classe camponesa? Não, porque ele ainda mandava em tudo, então não tinha conseguido o que eles queriam e ia continuar do mesmo jeito. É isso, só que é o contrário. É o contrário, gente, mas como É, porque quando Napoleão chegou ao poder, ele era um líder do exército. E como ele tinha ganhado várias guerras com o exército francês, ele tinha muito prestígio com a população. E ele foi uma pessoa que você se assemelha, por exemplo, com o Hitler na Segunda Guerra Mundial. A população gostava muito dele. E como a população estava tentando dar o golpe nos girondinos, né? Que ele fala aqui no textinho, que os girondinos, eles... Ó, os girondinos da alta burguesia, tá vendo? Então os girondinos eram os grandes proprietários de terra, as pessoas ricas. Eles estavam querendo restaurar algumas medidas, como o voto censitário. O período foi o quê? Autoritário. Então chegou o Napoleão e deu o golpe nesses caras. Que eram os caras que eram ricos, entendeu? Então, de certa forma, a população acreditou muito nele, que ele ia fazer muita coisa. Tanto é que ele fez bastante coisa favorecendo a população camponesa. Porque ele tirou o poder da mão dos ricos, que queriam o quê? Continuar explorando os pobres. Entendeu? Então, de certa forma, o povo gostou dele ter assumido.
Claro, gostou. Entendi. Até que gostou. Como na época do Hitler, a mesma coisa. O povo gostava do Hitler. Por incrível que pareça. Eles eram manipulados. Então, como poderia ficar essa resposta? Pode-se dizer que Napoleão? Sim, pode-se dizer. Por quê? Porque ele tirou o governo da mão dos ricos, assim favorecendo os pobres. De certa forma, tá? Não foi bem assim também, mas foi uma coisa boa, digamos assim. Só os ricos não tomarem o poder já foi uma coisa boa. Alguma dúvida? Conseguiu escrever? Sim. Sim. Fran? Sim. Conseguiu? Gustavo? Vou parar a apresentação aqui. Deixa eu parar de gravar. Depois eu vou colocar lá no